tudo bem? Aproveitando que a gente tá assim, uma leva de vídeos quânticos e energéticos, eu volto a dizer pra vocês que eu não sou coach, eu não sou treinador, eu falo das coisas na minha vida, o que essas coisas todas têm transformado ou me feito perceber na minha vida. E eu queria muito falar pra vocês de um assunto que eu amo. O tema é constelações familiares. É um tema que eu sou completamente apaixonada, tô doida pra fazer e tá chegando a hora, vai ser mara. Como eu falei pra vocês, eu não sou a pessoa especializada pra explicar a parte técnica do que é a constelação. Mas eu ainda vou fazer a minha, ainda não fiz. Tudo isso eu descobri sozinha, investigando a história da minha família. A pessoa, quando constela, ela coloca em bonecos ou em voluntários, em outras pessoas que querem participar pra saber como é. Ela representa as pessoas da sua família. E aí, incrivelmente, a relação energética que essas pessoas têm dentro da família se apresenta. É mais ou menos isso. Você vê a sua mãe, você vê pessoas, entes queridos que você já perdeu, seus pais, seus avós, e enigmas de família, peças do quebra-cabeça que você não sabia, são resolvidos nessas questões. Só que isso responde perguntas da tua vida atual. Coisas que estão mal resolvidas lá do meu bisavô com a minha bisavó, que tiveram uma filha separados e nunca mais se encontraram, refletem na minha vida. E isso a gente resolve através da constelação. Diz a lenda, até as pessoas que já fizeram dizem, que quando você faz e resolve, os seus próprios antepassados se sentem tipo... porque eles também transcendem questões que eles morreram e não conseguiram resolver. Então a importância da constelação é isso. Você vai descobrir problemas anteriores, você vai descobrir que eles refletem na tua vida até hoje. Constelação é assim, a gente não nasce do nada como um HD limpo, do meu ponto de vista. Nós somos uma continuação, uma evolução de todos os nossos antepassados. Então assim, eu sei que as minhas avós e bisavós e as mulheres da minha família, minhas ancestrais, passaram por coisas extremamente castradoras, eram outras épocas e tal. E eu, graças a Deus, vivo na época atual e tenho a possibilidade de fazer coisas que elas não podiam, transcender questões familiares importantes. Como? Vou dar um exemplo meu, que eu detectei estudando sozinha em constelação no meu quarto, na minha casa. E depois eu observei na minha família, né? Por exemplo, a minha avó paterna ajudou minha mãe a me criar. E minha avó paterna, ela tinha uma mágoa muito grande porque ela foi filha bastarda. Os pais dela moravam em Portugal. A minha bisavó, a mãe dela, era uma camponesa lá, muito pobre, da fazenda do meu bisavô, do pai dela. Eles se conheceram muito jovens, ela se apaixonou lá pelo patrão, pelo dono da fazenda, engravidou e a família dele não aceitou que eles ficassem juntos e despachou ela pro Brasil num navio, com 7 meses de gravidez. Ela quase nasceu no navio. E ela foi criada no Brasil, nunca conheceu o pai, muito pobre, e sempre teve esse sentimento de obsessão pelo pai, de saber quem era aquele homem, aquele amor por ele e ao mesmo tempo amor e ódio, né? Aquele sentimento de rejeição. E olha que louco. Quando ela casou com meu avô, ela cresceu, né, muito pobre, com aquele sentimento e tal, depois a vida dela mudou, ela conheceu meu avô e tal, casou com meu avô, e teve o primeiro filho, meu pai. Ela botou no meu pai o nome do pai dela, por quem ela tinha esse sentimento. Então, de certa forma, sem saber, ela amava o filho, lógico, mas ela, de certa forma, transferiu pro meu pai toda uma carga emocional que ela tinha pelo pai dela. Beleza. E tal, depois, o meu pai cresceu, casou com a minha mãe e eu nasci. E a minha avó ajudava muito a minha mãe. Minha mãe trabalhava desde eu muito pequena. Minha avó paterna, sogra da minha mãe na época, que ficava comigo pra minha mãe trabalhar. Então a minha avó, ela ficava comigo pra minha mãe trabalhar e os meus pais logo depois se separaram. Não foi porque meu pai abandonou a família, não foi nada disso, foram outras questões, mas enfim, meu pai se separou da minha mãe e eu era muito pequena. Minha avó, mãe dele, ex-sogra da minha mãe, me criando, passou a minha infância inteira me dizendo que o meu pai não queria saber de mim, que o meu pai tinha ido embora. Ou seja, transferindo pra mim toda aquela rejeição que ela sentia do pai dela. Aquela rejeição não era minha, era dela. E eu durante muito tempo acreditei, fiquei distante do meu pai acabou morando em outra cidade, o que endossou o que ela falava, né, ajudou que eu me sentisse rejeitada, não era verdade. Meu pai sofria pela distância, mas eu só fui saber disso muito tempo depois. E eu passei muito tempo da minha vida sentindo uma rejeição de pai, herdando como se fosse uma maldição de família. Questões, rancores e mágoas que não eram minhas, que eram da minha avó. E eu precisei, tipo, 30 anos depois, né, eu com 30 e poucos anos, minha avó faleceu e eu passei por uma situação de vida complicada, por um crime e tal, que eu quase morri, que foi quando eu me reaproximei do meu pai e consegui conversar tudo isso com ele. E o meu pai falou do quanto ele sofreu de ter ficado longe de mim, e ali a gente identificou que aquela história não era nossa, a gente estava revivendo uma história de família. Assim como tem outras coisas ruins que eu herdei de família, minha outra avó, mãe da minha mãe, também era prometida para casar com uma pessoa e foi obrigada a casar com outra, então era uma pessoa que foi rejeitada pela família também. Enfim, tiveram várias histórias, as mulheres da minha família tiveram muitas histórias de rejeição
e de não poder fazer nada, que a gente vai transcendendo, vai evoluindo, sabe? Hoje, depois de ter me libertado de histórias que não eram minhas, tanto familiares, quanto nessa vida, faculdade que não tinha nada a ver comigo de administração, trabalhos que eu não me identificava. Hoje, tudo isso, quando eu me liberto disso tudo e subo num palco como atriz, eu tenho certeza que eu não subo sozinha. Essas mulheres, essas pessoas da minha família estão ali subindo comigo e estão se realizando. Eu não tô libertando só a mim, eu tô libertando várias gerações de pessoas que não podiam fazer o que eu posso fazer hoje. E isso é incrível. E eu sou apaixonada por esse assunto. E cada vez mais que eu faço aquilo que o meu coração manda, porque o coração da gente não é uma bomba de sangue, o coração da gente é uma bússola que indica pra onde a gente tem que ir. E cada vez mais que eu faço o que eu amo, eu sinto que eu tô evoluindo e transcendendo várias gerações de antepassados meus. É incrível, gente. E eu vou contando mais coisas pra vocês. Beijo!